Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos dos terceiros anos. Hoje, na nossa aula de filosofia, nós vamos continuar trabalhando conteúdos, do nosso conteúdo programático. Nós temos uma programação de conteúdos que chamamos de conteúdos programáticos, ou conteúdo programático. E na aula passada, nós trabalhamos com vocês, em nosso primeiro vídeo, aquele tema importante para nós que estudamos filosofia, que foi a filosofia e os outros tipos de conhecimento. Então, isso é um dos conteúdos dos terceiros anos. Falamos do conhecimento filosófico, que é o que nós estudamos, do conhecimento empírico, do conhecimento científico, e da importância de cada um deles para nós compreendermos o mundo, o universo, as relações sociais nas quais nós estamos inseridos. E hoje nós vamos continuando a análise dos nossos conteúdos. Quando nós finalizarmos esses conteúdos, ou parte deles, aí é que nós vamos passar uma atividade para vocês, viu? No momento certo, vocês terão uma atividade para me entregar, ok? Então, o nosso tema de hoje, vocês já podem abrir o livro de vocês na página 24. Esse livrinho, o nosso livro didático, Filosofando, Introdução à Filosofia. Então, abro na página 24 e nós vamos comentar hoje esse subtítulo, esse tópico na página 24. O mito hoje. Então, já que vamos falar sobre o papel do mito no mundo contemporâneo, esse é o tema de hoje, aí vocês já, no caderninho de filosofia, já anotem esse tema, o papel do mito no mundo contemporâneo. Será que no mundo contemporâneo existem ainda mitos em que as pessoas acreditam? Será que no mundo de hoje as pessoas ainda se apegam a narrativas mitológicas para terem um norte na sua vida ou para terem uma segurança psicológica? Então vamos analisar isso hoje. Mas é importante nós, antes de entrarmos o papel do mito nos dias de hoje, já é para estar anotado aí no caderno esse título, é importante nós relembrarmos um pouco o que é mito, o que são os mitos e como eles se originaram. Quando nós vamos estudar, ou quando estudamos as mais antigas civilizações, a civilização suméria, a civilização egípcia, a civilização da antiga Babilônia, quando estudamos os romanos, quando estudamos os antigos gregos, nós vamos ver que nos primórdios destas e de outras civilizações, o mito ou as narrativas mitológicas faziam parte do ideário dessas pessoas, do mundo, do entendimento dessas pessoas. Então, o que seria um mito? E como eles se originaram? Nós sabemos que na antiguidade não se tinha os conhecimentos, as teorias que nós temos hoje. Não se tinham os recursos tecnológicos de pesquisa como temos hoje. Mas o homem, o ser humano,
sempre foi um ser curioso, sempre questionou a origem das coisas, do universo. O homem sempre se perguntou por que as coisas são assim, são desse modo, por que não são daquele jeito. Sempre houve esse questionamento. Só que os homens da antiguidade, eles não dispunham dessas teorias que temos hoje. Se alguém lhe perguntar hoje como surgiu o mundo, nós vamos explicar isso a partir ou do criacionismo ou da teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang é a teoria que predomina nos ambientes escolares e acadêmicos. Então nós temos uma ou mais teorias para explicar a origem do mundo. Mas na antiguidade eles não tinham isso. Eles não tinham essa teoria, né? Se nós queremos explicar hoje a organização das sociedades, nós podemos apelar para teorias liberais, neoliberais, para teorias socialistas, anarquistas. Então existem essas teorias para explicar a organização, a estruturação da sociedade. Mas em tempos remotos da humanidade não existiam essas teorias, ok? E o que fazer então para explicar as coisas, os fenômenos naturais, os fenômenos sociais, a vida humana, os fenômenos do corpo físico, das emoções, da psique, da alma humana? Então os homens, sem terem esses recursos, eles vão apelar para a imaginação, para a fantasia. E a partir da imaginação e da fantasia, eles vão elaborar narrativas mitológicas para explicar tudo que o envolve, tudo que o cerca. Então, os mitos surgem assim, da necessidade de explicar, de organizar mentalmente o mundo, a sociedade, as emoções e tudo que diz respeito ao universo e a relação do homem com esse universo. Então, nós podemos dizer, de forma simplória, que o mito nada mais é do que uma narrativa fantasiosa, onde quem elabora essa narrativa fantasiosa faz uso do sobrenatural para explicar aquilo que é natural, né? Então, aí que surgem figuras de deuses, deusas e outros seres sobrenaturais. Então, quando os homens começam a elaborar essas narrativas mitológicas, aí eles começam agora a achar um sentido, uma razão de ser do cosmos, do universo, da vida, das emoções, das relações humanas e assim por diante. Quando eu digo encontrar um sentido, é um sentido compreensível. Então eles começam agora a compreender o mundo a partir dessas narrativas mitológicas, porque até então a razão humana ainda não tinha sido ativada pelos homens para explicar tudo o que acontece, ok? Pronto. Quando surge a filosofia, por volta do 6º século antes de Cristo, a filosofia, que é o pensamento racional, argumentativo, lógico e coerente, vai promover uma ruptura dessa narrativa mitológica. Porque o pensamento filosófico não parte a partir de explicações sobrenaturais, mas o pensamento filosófico parte a partir daquilo que existe, daquilo, né, que é real, e em cima disso vai elaborar uma explicação racional. A razão humana, que é a capacidade de refletir, de pensar e de analisar, será um instrumento para elaborar a compreensão filosófica da realidade, né? Então, o surgimento da filosofia vai promover essa ruptura. Claro que não será, num primeiro momento, uma ruptura abrupta, total, absoluta, mas a partir do momento que surge a explicação filosófica, vai havendo gradualmente
uma separação entre narrativa mitológica e a explicação filosófica, ok? E depois de mais de 2.500 anos de pensamento racional, o mito hoje foi relegado a um plano muito remoto. Hoje, se você quer explicar o sentimento humano, você não apela mais para Afrodite e nem para o Cupido, como os gregos faziam antigamente. Você hoje apela para as teorias da psicologia. Se você hoje quer explicar o porquê das revoluções sociais, você não apela mais para os deuses. Você vai apelar para os teóricos da sociologia, né? Você vai usar a economia para explicar, você vai usar a história para explicar, e não mais deuses. Então hoje, o pensamento racional, e principalmente racional científico, predominam ao procurar explicar os fenômenos naturais nos quais nós, seres humanos, estamos inseridos, né? Mas, diante de tudo isso, surge uma pergunta interessante, já que o tema da nossa aula é o papel do mito no mundo contemporâneo. Aí a pergunta que temos aqui no nosso texto da página 24 é a seguinte, lá no iniciozinho, o mito hoje. Perguntamos então, nos dias atuais, o desenvolvimento do pensamento reflexivo teria decretado a morte da consciência mítica? O pensamento filosófico moderno, a ciência moderna decretou o fim da consciência mítica? Os seres humanos hoje deixaram de pensar mitologicamente? As narrativas mitológicas hoje, será que ainda exercem alguma influência em nós, né? Só para nós ficarmos assim, dar um exemplo próximo a nós que vivemos em ambiente escolar, existe desde há várias décadas uma história que circula nas escolas em que de vez em quando aparece nos banheiros das escolas uma moça, uma loira do banheiro, uma moça que faleceu, que morreu, mas que de vez em quando aparece nos banheiros escolares, né? Quando você fala isso para uma turma de alunos, principalmente adolescentes e também adultos, então isso causa um certo medo ainda hoje nas pessoas. Tem pessoas que quando vão ao banheiro sozinha, e lembram dessa história, ficam apavoradas, ficam assustadas. Então a gente percebe que ainda há histórias, lendas, mitos, que ainda exercem certas emoções, quer positivas ou negativas, na mente e na consciência das pessoas, ok? Então, analisando o nosso texto, né, o mito hoje, o papel do mito no mundo contemporâneo, vamos ver o seguinte, aqui no parágrafo 2, acompanhe aí no livrinho de vocês. Vimos que o mito fez parte da vida humana desde seus primórdios, isso que eu acabei de explicar para vocês, mas ainda persiste no nosso cotidiano. Então anote aí, apesar do mito existir na antiguidade, ainda hoje os mitos existem no nosso cotidiano como uma experiência possível do existir. E como é que esse mito existe nos dias de hoje? Ele existe no meio de hoje por meio de crenças, temores e desejos que nos mobilizam. É interessante. Então, ainda hoje existem os mitos. E como é que nós podemos perceber a existência nos mitos hoje na consciência do mundo contemporâneo, na consciência das pessoas no mundo contemporâneo? Primeiro, por meio de crenças. Por meio de crenças. Quem mora no interior do Brasil
Sempre tem ainda crenças em alguns mitos, por exemplo, aqui no Nordeste, ainda há pessoas que caçam em matas e florestas, ou passeiam em matas e florestas, ou fazem caminhadas em matas e florestas, e as pessoas têm receio de uma entidade chamada de Kumade, se pronuncia assim mesmo, Kumade Florzinha. As pessoas que são caçadores, que vivem nas matas e florestas, sempre aqueles que acreditam nessa história, dizem que se você não fizer alguns agrados para essa entidade, para esse ser, ela pode te perder dentro de uma floresta e você nunca mais se encontrar. Então algumas pessoas pegam, levam para a mata um pedaço de fumo ou cigarro e deixam lá numa árvore como uma oferenda a essa entidade. E agora eles podem caçar tranquilamente para cima e para baixo dentro da floresta e que não vão se perder. Então, através dessas crenças que ainda existem hoje, o mito sobrevive. E esses mitos existem não apenas no interior, na zona rural, mas também existem os mitos urbanos. Esse da loira do banheiro são mitos urbanos, que ainda hoje aterrorizam a cabeça das pessoas. Então as pessoas, através das crenças e através dos medos, os mitos ainda sobrevivem na consciência das pessoas, né? Das crenças, temores, mas também através de desejos. O mito do enriquecimento. Quantas pessoas não acreditam nesse mito e fazem planos, e fazem sonhos, e fazem contas, e fazem compras imaginárias, e sonham com viagens, com passeios, com aquisições. Então, a partir desse desejo, nesse mito da riqueza, isso faz com que as pessoas se mobilizem, por exemplo, para jogar nas loterias. Esse desejo faz com que as pessoas trabalhem mais e mais na tentativa de enriquecer, e alguns passam até a praticar atos ilícitos com o desejo de alcançar esse mito da riqueza. Isso, quando a gente relaciona isso com a história, principalmente durante o século XIX, nos Estados Unidos, era o mito do ouro. Aqueles que adentravam no oeste à procura de prata, à procura de ouro, para enriquecer de forma rápida, ligeira, eles se mobilizaram para adentrar florestas, matas e lugares inóspitos, só com desejo de riqueza. E a maioria deles não enriqueceram, a maioria morreram. Poucos enriqueceram, né? Então, os mitos existem hoje, através de crenças, temores e desejos. Então, anotem isso. Hoje podemos verificar os mitos através de que fatores? Através de crenças, de temores e de desejos que mobilizam as pessoas, né? O texto continua dizendo: hoje, porém, os mitos não predominam, nem emergem com a mesma força com que se impuseram nas sociedades antigas ou tradicionais. Correto, né? Não tem a mesma força de antigamente, porque hoje os maiores concorrentes do mito é o pensamento racional e o pensamento científico. Então eles não têm aquela força que tinha no princípio. A filosofia e outros modos de compreensão, como o senso comum, a arte, a ciência e a religião, não podem negar que o mito continua na raiz da nossa capacidade de compreender o que nos rodeia. Ainda hoje. Ainda hoje existem os mitos, né? E nenhuma ciência pode impedir que isso aconteça. Nenhuma religião impede que isso aconteça. Nem a opinião popular, o senso comum impede que isso aconteça, né? Ele continua a existir no nosso meio. Uma forma de também percebermos o mito nós, né, parte da população, acreditar que um dia vai surgir um super-homem
que uma pessoa extraordinária que irá resolver os problemas do país, da nação, e nunca mais haverá problema no país. Isso é um mito também, né? Que gera essas expectativas, né? Então, a função fabuladora ou mítica persiste ainda hoje. Aonde? Nos contos populares, né? Os filmes que nossas crianças assistem na internet ou na televisão são fábulas, são mitos. Também esses mitos continuam e persistem no nosso folclore. Cada região, né, tem seu folclore, suas crendices. O Saci Pererê, a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa na região norte, né, a sereia. Então ainda sobrevive nesses contos, na literatura e nas artes em geral, né? É só um exemplo, né? Certas palavras, continuando o texto, são ricas de ressonâncias míticas. A casa, quando a gente fala de casa, vem lembranças míticas. Eu me lembro que quando eu perguntava ao meu pai e minha mãe como eu via o mundo, ele dizia que um pássaro, uma cegonha, me colocou bebezinho em cima do telhado da minha casa. Então a casa relembra muito essas narrativas mitológicas, né? Pai, mãe, liberdade, morte. O tema morte é um tema gerador de muitas dessas crendices, principalmente quando morre um ente querido de uma criança, principalmente um pai ou uma mãe. Sempre para confortar e consolar, se diz, por exemplo, olha, teu pai e tua mãe se transformou numa estrela. Então, isso são sobrevivências de narrativas míticas, mitológicas, ainda nos dias de hoje, né? Então, continuando, o mesmo sucede, ou seja, a persistência dos mitos ainda ocorrem em histórias em quadrinhos, né? Aquele quadrinhos que virou uma série na Netflix, o Arqueiro Verde, né? Aquela história fantástica, fantasiosa, é uma espécie de persistência do mito, um herói fantasiado que vem resolver os problemas e solucionar os problemas da sociedade. Também nas novelas, nos contos de fadas. Então tudo isso mostra, né, que os mitos ainda há nos dias de hoje, né? Outro registro que o mito está vivo encontra-se em personalidades como artistas, políticos e atletas e esportistas. Eu me lembro que alguns anos atrás, já faz bastante tempo, né, lançaram um vídeo sobre a trajetória, a carreira de Pelé, o rei do futebol, e o título daquele DVD na época era bem sugestivo. O título era Pelé, o Eterno. Veja a importância ou o significado mítico daquele DVD de Pelé. Pelé, o Eterno. Como se ele nunca morresse, ele nunca deixasse de existir, né? Então isso é um registro mítico ainda vivo nos dias de hoje. A mesma coisa se diz com outros craques do futebol, outros grandes artistas da música, como o Michael Jackson é um mito da música internacional, Elvis Presley é um mito, e Carl Lewis, um atleta norte-americano, Jesse Owens, também americano, que ganhou medalhas de ouro durante o regime de Hitler na Alemanha. Então, ainda hoje, os mitos sobrevivem através desses registros, em que essas narrativas contemporâneas transformam seres humanos em seres quase que divinos, bem parecido com aquelas narrativas da Grécia Antiga, dos mitos gregos antigos, como Hércules e como Aquiles e como tantos outros, né? Então os mitos ainda sobrevivem nos dias de hoje. Desse modo, visto que, né, ainda hoje se produz essas histórias fantasiosas em cima de certas personalidades, desse modo representam todo tipo de anseio humano. Então o mito,
quando faz uma narrativa dessa, mostra o desejo humano, porque você ou eu, nós desejamos ser como aquele cantor, desejamos ser como aquele atleta, desejamos ser como aquele próspero homem de negócios. Aí nós criamos uma fantasia em torno daquela personalidade. Então, desse modo, representam todo tipo de anseio humano: sucesso, poder, liderança, atração sexual, etc. Nosso comportamento é igualmente permeado ou dirigido por rituais de passagem, mesmo que secularizados, isto é, não religiosos. Então, comemorações de nascimento, casamento e aniversário, entrada de ano novo, festa de formatura e de debutante, troque solidário e calouros. Então, tudo isso representa, né, de forma moderna, certos rituais míticos e religiosos que existiam na antiguidade e sobrevive hoje com uma nova roupagem, com uma nova máscara, né? E aqui ainda temos na página 25 dois parágrafos importantes, né, sobre o papel do mito no mundo contemporâneo. Aspectos sombrios dos mitos são vislumbrados nos preconceitos. Então, muitos preconceitos surgem a partir de uma visão sobrenatural, uma visão de superioridade que não existe. Expressões negativas de convicções não fundamentadas. Você expressa uma convicção sobre algo que não tem validade racional nem científica. Por exemplo, a crença de Hitler na pureza da raça. Então, acreditar que existe uma raça pura e outras impuras ou inferiores, isso é um mito. Isso não existe, é uma narrativa fantasiosa. Então, cuidado, porque do jeito que um mito estimula você para correr atrás de sucesso, existem mitos que podem contribuir para você tratar o seu próximo, para diminuí-lo, para negar seus direitos e até provocar mal ou males para ele. Então, cuidado com esses mitos que vislumbram preconceitos, que te levam para uma postura preconceituosa, né? Onde quer que a filosofia surja, agora nós estamos concluindo, onde quer que a filosofia surja, ou seja, onde quer que o pensamento racional se instale, ela se opõe ao mito. Então, o pensamento racional não tem como andar casado com a narrativa mitológica. Então, onde surge o mito, onde surge a filosofia, onde se instala a filosofia, consequentemente, ela vai se opor ao mito, ela vai combater o mito. Agora, como será essa oposição da filosofia em relação ao mito? Não para destruir o mito, mas no sentido de caminhar em outra direção. Enquanto o mito caminha na fantasia, de certa forma ele obscurece mais a realidade do que esclarece, a filosofia vai no caminho de esclarecer racionalmente, logicamente, a realidade que está oculta para muita gente. Então, a filosofia não destrói o mito, mas caminha no sentido, noutra direção, com base em pressupostos, em ideias, em bases diferentes. Na nova racionalidade, na nova maneira de pensar, de analisar, de refletir, o pensamento e a ação não possuem o caráter de sobrenatural. Então hoje a filosofia, hoje não sempre a filosofia, e hoje mais ainda, que é a nova racionalidade, o pensamento e a ação humana não possuem esse caráter de sobrenatural, de buscar fora da realidade explicação para a realidade, né? que caracteriza o mito, né? Então o pensamento e a ação não possuem esse caráter de sobrenaturalidade que caracteriza o mito. Ok, minha gente? Então essa é a nossa aula de hoje, viu? O papel do mito no mundo contemporâneo. O mito ainda sobrevive hoje, nos dias de hoje. Eles são importantes para compreendermos os medos, os anseios, os temores do ser humano, né? Mas não para guiar nossas ações. O que deve guiar nossas ações é o pensamento racional, o pensamento pautado na razão humana, um pensamento equilibrado, sóbrio daquilo que nos cerca, ok? Em outro momento eu passarei uma atividade para vocês, para nós fecharmos esses assuntos, mas ainda tem algumas coisas para nós falarmos antes disso.
Então, tchau, minha gente, tchau e até a próxima, se Deus assim nos permitir.